Hein? Pode soltar ou no chat ou pode abrir o microfone também, se quiser falar. Importância tem, né? Por causa do seio maxilar, que é bem próximo dos dentes superiores, e eles Uhum. fazer comunicação com a parte nasal, né? Então, esse é um ponto importante. Então, assim, você tem estruturas vizinhas, né, que se comunicam ali com a parte da arcada dentária superior, né? Então, alguma relação elas têm que ter, né? Isso é um ponto. Outro ponto também que a gente poderia destacar era em relação à parte estética, né? Eu digo o seguinte, né, em relação ao nariz externo aqui, né, dependendo aí, o indivíduo pode querer realizar algum procedimento estético nessa área, né? Dependendo da anatomia dele. Sim, vocês conseguem imaginar, então, o que seria a função dessa estrutura das aves, por que ela serviria? Hein? Preciso da participação de vocês, ou vocês não têm nem ideia. Para que será que vai servir essa cavidade nasal e esse nariz? Hein? Tá, vamos lá então. Primeiramente, né, acho que todo mundo imagina que a cavidade nasal e o nariz em si, eles fazem parte do sistema respiratório, né? Então, ele teria função primária aí dentro do sistema respiratório, primeiro para passagem do ar, tá? Então, a gente tem a passagem do ar aqui nessa via aérea superior aqui, né? Então, conduz o ar para as demais regiões, né? Então, Leonardo até citou aqui, ó, captar, filtrar e direcionar o ar que respiramos. Exatamente isso, captar, direcionar, filtrar, além disso, aquecer esse ar, tá? Aquecer, umidificar ele. Em outras palavras, seria preparar esse ar para que esse ar chegue de maneira adequada no pulmão. E para isso, a gente tem uma série de estruturas aqui dentro da cavidade nasal que nos permitem preparar esse ar, tá? Então ela teria essa função primária, tá? Bom, além disso, então a gente vai começar aqui com as generalidades aqui tanto da cavidade nasal quanto do nariz. E na verdade a gente pode dividir o seguinte: tudo em nariz, dividido em duas partes: nariz externo e cavidade nasal, tá? Então nós temos essa parte do nariz externo, a cavidade nasal, e além disso, existem estruturas que se relacionam com os dois, principalmente com a cavidade nasal, que são os seios nasais. São estruturas aí de ossos pneumáticos distribuídas no crânio. E a gente vai verificar qual que é a função e a relação desses seios nasais, paranasais, com essas estruturas, tá? Então nós temos uma parte aqui do nariz externo e internamente nós teremos a cavidade nasal, tá? Com relação ao nariz externo, sobre a sua estrutura, né, anatomia de superfície dele, a gente pode destacar alguns pontos, né? Então, se a gente observar, ele tem um formato triangular, é uma base achatada aqui na parte mais inferior, e em cima a gente observa que ele é mais afunilado. Então, essa região aqui, onde normalmente se descreve que o nariz ele é fixo, né, nós chamamos de raiz do nariz, ok? Então, esse início dele aqui, ó, raiz do nariz. E a ponta, onde se aparenta estar livre, aqui é chamado de ápice. Tá? Então, nós temos raiz, ápice, e entre o ápice e a raiz, nós temos o dorso. Então, toda essa região que recobre aqui entre o ápice e a raiz é denominada de dorso. Na lateral do ápice, a gente consegue verificar aqui as asas do nariz. Então, aqui nós temos a asa do nariz, tá? E basicamente nessa região, tá?
fica nas suturas nasais e na frontonasal, tá? A região da raiz, tá? Temos aqui a região da asa, né? E essa abertura, né, que dá a passagem do ar, nós chamamos de narinas, tá? Então, temos narina de um lado, narina do outro, assim como a asa do nariz. Por baixo, se a gente, aqui no caso, não tá com uma vista frontal, mas se estivesse, né, pegando aqui de uma narina a outra por baixo, nós teríamos a base do nariz, ok? E além disso, no nariz a gente apresenta alguns sulcos. Esses sulcos são referentes aqui às dobras cutâneas, né? E o sulco que a gente mais pode destacar seria esse sulco aqui, ó, nasolabial, que no caso dessa imagem aqui, né, pela idade, eu acredito, e pela maquiagem também da, da modelo aqui, o sulco não está tão evidente, né? Mas a gente tem esse sulco aqui, o nasolabial, é importante também, como ponto de referência para alguns procedimentos, né? E também para palpação de algumas estruturas, como a artéria facial, a veia facial, e assim por diante. Por último, pessoal, nós temos que destacar aqui, ó, essa estrutura, que não é o septo, tá? O que eu quero dizer aqui para vocês é essa pele que está entre a base e o ápice, né? Está anterior aqui a asa do nariz, né? Então, essa pele que está recobrindo aqui, né, anteriormente, ela é chamada de columela, tá? Ou seja, né, como se fosse uma coluna em si, tá? E aparentemente, do ponto de vista estético aqui, tem muita gente que faz cirurgia para corrigir essa columela, dependendo se ela estiver muito avançada ou muito posteriorizada. Olha, aqui tem um esquema mostrando então, a anatomia de superfície do nariz, segundo alguns autores. Então, vocês verifiquem que aqui na região da raiz está como teto, tá? Mas é porque a tradução aqui não saiu tão legal assim, porque do inglês, né, raiz é um pouco diferente, né? O autor, como ele é americano, ele trata aqui o número 1 como roof, seria o teto. Mas no caso, os livros de anatomia trazem como raiz. E assim também, esses autores, eles consideram que a região do dorso, ela é dividida em dorso, mas também em paredes laterais. Então, vocês poderiam utilizar as duas nomenclaturas, tá? Não tem problema. Lembrando que, principalmente aqui a região de teto, é menos comum nas descrições, tanto de procedimento, alguma coisa nesse sentido. Tá, então a gente consegue observar aqui a raiz, o dorso, a região da parede lateral do nariz. Nós observamos a região aqui do ápice, né? A região da asa do nariz e a pele que recobre anteriormente aqui, a columela, né? A base do nariz, então, seria essa região inferior, passando aqui superior ao lábio superior, né? Deixa eu ver o que mais que dá para considerar aqui. Basicamente é isso, a anatomia de superfície do nariz externo, tá? E aqui tem algumas relações aqui sobre a columela e a asa do nariz, tá? Então, aqui seria uma relação delas normal. Então, por exemplo, aqui a columela ela não está nem tão para trás, nem tão para frente. Nesse tipo 1 aqui, né, a columela ela está muito para frente, né? No tipo 2, já não é nem a columela, na verdade é a asa do nariz que está muito posteriorizada. E aí, dependendo, tem algumas pessoas que não gostam desse efeito estético aí e fazem cirurgia para isso. Esse tipo 1 aqui é muito comum ver pelo menos eu observo, em nariz de italiano, né? Às vezes a columela é muito avantajada para frente, né? Aí tem como fazer cirurgia, né, para tentar deixar num padrão suavizado, tá? Bom, então até agora, pessoal, a gente só verificou sobre a anatomia do nariz externo, falamos um pouco sobre as funções da cavidade nasal de maneira geral, aí descrevemos aqui a anatomia externa do nariz. Agora, a anatomia de superfície do nariz externo. Agora a gente vai verificar aqui qual que é a composição dele, tá? Então, ele é composto por uma estrutura
óssea e cartilaginosa. Se tratando aqui da parte óssea, a gente vai verificar aqui nas imagens que esse nariz externo ele é composto, então, pelo processo frontal da maxila, pelos dois ossos nasais, né? E o conjunto dessa estrutura forma uma abertura óssea, que é chamada de abertura piriforme, tá? Além disso, uma parte do osso frontal também compõe aqui o nariz externo. Então, essa zona de transição aqui é conhecida como parte nasal do osso frontal. O osso frontal também ele continua, né, mais profundamente, fazendo parte ali da cavidade nasal, que vai ser o tópico que a gente vai abordar daqui a um pouquinho. Tá? Então, basicamente, estruturas ósseas que estão compondo o nariz externo seria ossos nasais, os maxilares, principalmente aqui o processo frontal da maxila, né? E também a parte frontal do osso, ou a parte nasal do osso frontal, ok? Agora a gente vem para a parte cartilaginosa, tá? Lembrando que essa região aqui vai ser toda recoberta por pele, né? Tecido adiposo, e apresenta 3 cartilagens principais aqui, formando essa parte final do nariz externo. Então aqui a gente consegue distinguir elas bem, né? A gente percebe que tem uma cartilagem aqui, ó, que é a cartilagem do septo. Aqui a gente consegue ver ela parcialmente. Ao lado dela, apresenta 2 cartilagens, que são as cartilagens nasais laterais. Elas são grandes também, consideráveis. E existe essa cartilagem aqui, ó, que está indo em direção à asa do nariz, né? Então é a cartilagem alar, ok? Então as 3 cartilagens principais são cartilagem do septo. Agora eu vou mostrar em uma outra imagem, a gente consegue ver ela aqui inferiormente, ó. Cartilagem do septo, cartilagem do septo. As cartilagens laterais, né, cartilagens nasais laterais, e as cartilagens alares. Observa que tem uma outra cartilagem aqui, uma outra cartilagem menor, e pode até ter um número mais elevado dessas cartilagens menores aqui. Elas são classificadas como cartilagens acessórias, ok? Dependendo do livro, vocês vão observar que essas cartilagens acessórias estão classificadas como cartilagens alares menores, e essa aqui, a cartilagem alar, está classificada como cartilagem alar maior. Então, pode ser que você pegue uma referência falando cartilagem alar maior e cartilagem alar menor. Mas, via de regra, a gente vai levar em consideração que essas menores são classificadas como cartilagens acessórias, ok? Esse tecido cartilaginoso aqui, ele tem uma característica de ter uma boa resistência e, ao mesmo tempo, uma boa flexibilidade, né? Então, ele é móvel, tá? Olha, então nessa imagem a gente consegue verificar, ó, o septo, a cartilagem do septo nasal. Ó, observa que ela é uma cartilagem bem profunda e que a lâmina perpendicular do etmoide e o vômer, eles só vão se articular numa região bem posterior. Então ela fica entre os dois aqui uma boa parte, né? No terço mais posterior aqui desse septo que esses dois ossos vão se articular, tá? Então ela tem um formato aqui perpendicular, né, bem laminar, e vai auxiliar na formação do septo nasal, que é essa estrutura, que é essa parede, que a gente também vai comentar. Aqui agora vai ficar bem mais tranquilo, porque todas essas estruturas de inervação, vascularização e músculos relacionados aqui ao nariz externo a gente já abordou. Então, os músculos que estão localizados aqui ao redor do nariz, se a gente observar, são apenas 3. Nós vamos ter aqui o músculo prócero, que tem origem aqui na raiz do nariz e se insere na pele que recobre a fronte, né? E tem função aqui, então, de tracionar a pele que recobre a fronte para baixo e medialmente, tá? Nós observamos aqui, ó, que tem o músculo nasal, né? Então ele é constituído basicamente por 2 ventres. Essa região aqui, né, transversa, e essa região alar. Então o músculo nasal ele é composto então por uma parte
transversa e por uma parte alar. Qual que é a função de cada uma delas, né? Quando a parte alar contrai, ela eleva, né, a asa do nariz, né? Abrindo então aqui, né, dilatando então a narina. Por outro lado, quando essa parte transversa ela contrai, ela comprime a parede da cavidade nasal, né? Ela comprime aqui a parede do nariz externo. Por último, tem aqui o músculo abaixador do septo nasal, ou depressor do septo nasal também, que traciona inferiormente o septo nasal. Tá? Então, basicamente, são esses três músculos que estão circundando aqui o nariz externo. Não tem muito segredo. Com relação à inervação deles, é feita pelo nervo facial, tá? O sétimo par de nervo craniano. Agora, a inervação sensorial, a gente também já verificou, tá? De toda essa região aqui, mas só retomando a revisão, é feita, então, pelo nervo trigêmeo, o quinto par de nervo craniano, basicamente por dois ramos deles, né? Se a gente observar aqui na imagem, vai ser o V1 e o V2, né? O oftálmico e o maxilar. Então, aqui na imagem, a gente consegue observar, em relação à inervação do V1, que ele solta um ramo aqui, que é o ramo nasal externo, oriundo aqui do nervo etimoidal anterior. Depois eu vou mostrar a imagem para vocês relembrarem certinho dessa inervação, tá? Então, o ramo nasal externo, né, do etimoidal anterior, ele inerva aqui a região do ápice e parte da asa do nariz, tá? E do dorso também. E nós temos aqui, por último, né, o nervo infratroclear, que vai inervar o restante da região do dorso e da raiz do nariz. Agora, a parte mais baixa da asa do nariz é inervada pelo nervo infraorbital, que é um nervo pertencente ao ramo V2, né, o maxilar, que solta, na verdade, aqui uma série de ramos, e um desses ramos aqui é o ramo nasal lateral. Mas ele solta um ramo labial superior, um ramo palpebral inferior, e assim por diante, tá? Então, a inervação sensorial é feita por essas estruturas, né? Sensorial, que eu digo de maneira geral. É claro que essa inervação aqui, eles inervam também, não só externamente, mas internamente também, né? Mas a gente está discutindo aqui só sobre o nariz externo. A inervação motora, pessoal, já comentamos, é via nervo facial, tá? Então, o nervo facial, ele é um nervo que vai estar vindo aqui, originando do meio da parótida e se divide aqui em vários ramos, né? Os ramos que vão fazer a inervação motora, né, no caso dos músculos aqui dessa região, vai ser basicamente o zigomático, o bucal e também uma parte do frontal que vem em direção aqui ao prócero, tá? Então são basicamente esses três ramos aí. Então, só para vocês se recordarem, ó, a gente observa aqui o nervo trigêmeo, o gânglio do trigêmeo, as três divisões dele, né? Então nós temos aqui o nervo oftálmico, o nervo maxilar e o mandibular, né? Mas o nosso foco aqui, no caso do nariz externo, é só o nervo oftálmico e o nervo maxilar. Se observar, ó, o nervo oftálmico, ele gera aqui, ó, os nervos etimoidais, né? Posterior e anterior. Esse nervo etimoidal anterior, né, ele adentra aqui a cavidade nasal, por meio aqui do osso etimoidal, e depois eu vou mostrar a imagem que fica melhor até para compreender isso aí. Mas ele está passando aqui por dentro, ó, e ele vai sair mais ou menos aqui, né, formando aqui o ramo nasal externo, ok? Vocês estão mandando pergunta e eu nem... Ah, não. Essa pergunta aqui é antiga. Fechei o chat aqui, não percebi se vocês estavam mandando perguntas. Tá. E além disso, tem o nervo infratroclear, tá? Que vai fazer a inervação aqui da raiz e do dorso do nariz. E por último, o ramo nasal lateral, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, oriundo do maxilar, né? Esse maxilar, ele vem em direção aqui ao canal infraorbital, né? E aqui nesse momento ele
vira nervo infraorbital e solta aqui os seus ramos, né? Dentro desses ramos aqui, a gente tem um ramo nasal lateral, ok? Por último, a irrigação, né? Então, a irrigação ela vai acontecer via artéria facial, um ramo aí da carótida externa, por meio das suas ramificações, né? Então, nós temos a artéria facial aqui, né, sua parte facial, e nós vamos ter a artéria labial superior, que solta dois ramos em direção aqui ao nariz externo, o ramo septal e o ramo alar. Aí, na sua parte angular, ele tem também um outro ramo, que é o ramo nasal lateral, que vem em direção aqui ao dorso, ok? E por último, nós temos a raiz da infraorbital. Nossa, estou precisando pegar uma água ali. A raiz da infraorbital aqui, da artéria maxilar, que a gente não discutiu ela, mas ainda vai discutir. Ela também faz uma vascularização aqui da região, tá? E tem a artéria oftálmica por meio da raiz dorsal do nariz, que também faz a vascularização aqui, tá? Tudo isso aqui a gente já viu, mas estou repassando porque é da região, tá? Drenagem venosa ocorre muito similarmente à irrigação arterial, né? Então, vai acontecer basicamente pelos mesmos vasos, né? São estruturas homônimas, mas principalmente aqui, ó, a drenagem vai ocorrer pelas veias oftálmicas superior e inferior, né? E via artéria facial, né? Todas essas estruturas, elas têm a tendência de drenar aqui para o plexo pterigóide, o plexo venoso pterigóide, e posteriormente veia retromandibular, né, veia facial comum e carótida interna, tá? Perdão, carótida não, veia jugular interna. E também tem o ramo posterior da retromandibular, que drena para a jugular externa. Com relação à drenagem linfática, no caso aqui do nariz externo, a gente vai ter toda essa porção aqui da raiz, né, das estruturas que estão ao redor, sendo drenadas aqui pelos linfonodos da região parotídea, tá? Os linfonodos parotídeos. As demais regiões, né, o ápice, o dorso, a asa em si, vão ser drenadas pelos linfonodos submandibulares, ok? Tudo isso aqui a gente já viu que vai em direção aos linfonodos jugulares, né, superficiais e profundos, né, e depois encaminhado aí para a veia cava superior. Bom, então aqui, ó, nariz externo, fechou, pessoal. O que a gente viu de nariz externo, então, até agora? A gente viu o formato dele, nós verificamos as regiões, verificamos a estrutura óssea que o compõe, a gente verificou a estrutura cartilaginosa que o compõe, quais que são as 3 cartilagens, tá? Até o momento a gente viu também a inervação sensorial e motora, os músculos que estão ao redor do nariz e os vasos, né, que fazem a irrigação e a drenagem. Bom, então até aqui esse ponto, tem alguma coisa que talvez eu não expliquei com tanta clareza, ou que vocês querem que voltem? Eu sugiro, né, que eu acredito que vocês estão fazendo isso, né, mas sugiro que vocês vão anotando aí esses pontos principais, esses hot tópicos aí, porque fica mais fácil depois para estudar, tá? Deixa eu ver, beleza. Ficou dúvida não? Então, vocês são show, viu? Tá ótimo. Pode falar, Leonardo. Deixa eu abrir o áudio aqui. No Lefort 3, o Braulio, quando tem o rompimento, né? Lá da crânio facial, né? Que você falou. Uhum. A gente falou muito em restauração óssea, mas como é que você restaura cartilagem?
É mais fácil, porque assim, o que acontece? A cartilagem ou você vai substituir ela por enxerto, e aí pode pegar de outra região, mas tem que ver o seguinte, porque vai depender se foi alguma questão traumática, sabe? Porque se foi uma questão traumática, você até consegue reposicionar, e aí ela tem todo o processo de reparo tecidual ali, não dá tanto problema. Agora, o problema é quando é uma lesão traumática, você perde tecido, ou fica tudo muito mutilado. Aí, às vezes, vai ter que fazer, de todo jeito, vai ter que fazer enxerto. E de regra, é só esperar. Cirurgia plástica mesmo, né? Cirurgia plástica mesmo. Mas, assim, o pessoal faz milagre, cara. Eu vejo cada coisa, assim, Ah, mas você fala assim... essa cartilagem, eles tiram da onde, Braulio? Então, tem várias regiões doadoras. Você pode tirar da costela, você pode retirar Costela? da orelha. Isso. Tem algumas costelas. É porque, assim, a costela, ela tem uma parte óssea e ela tem uma parte cartilaginosa, né, que é Nós não vimos, né? condral. Então, assim, essa região aqui da frente, né, que se articula diretamente com... É porque, assim, a gente tem um osso aqui anterior que chama externo. Ele articula com as costelas. Mas esse ponto de articulação deles não é exatamente estrutura óssea em si, mas sim cartilaginosa. Então, dali pode tirar. Enxerto, da orelha também tira, né? E assim... Bacana. Beleza. São opções, né? Daí vai depender do... Né? Se a pessoa, por exemplo, se for gêmeo igual eu, também pode pegar emprestado do irmão. Dura deixar. Mais fácil. No caso, se for univitelino mesmo, não precisa nem tomar remédio direito. É o mesmo tem perigo de... Beleza, então. Valeu, Braulio. Fechou. Pessoal, agora a gente vai para a cavidade nasal e posteriormente a gente passa para os seios nasais, tá? Olha, então, cavidade nasal, né, é essa estrutura interna, que vai servir para preparar o ar para ser entregue no pulmão da maneira mais adequada possível. E ela pode ser limitada, né, ou delimitada, melhor dizendo, anteriormente por duas aberturas, né? Aliás, anteriormente por uma abertura e posteriormente por outra abertura. Então, nós vamos ter essa abertura aqui, ó, que é a narina. A narina é considerada né, abertura de passagem de ar, mas como sendo uma estrutura do nariz externo. Então, a gente vai dizer que o nariz, a cavidade nasal, é delimitada por uma outra estrutura que nós chamamos de vestíbulo. O que seria o vestíbulo nasal? O vestíbulo nasal seria a primeira porção que se tem aqui da cavidade nasal e ele é delimitado por essa crista aqui, ó. Tá? Pode ser chamada aqui de limiar do nariz ou crista limenase, tá? Então, essa crista aqui, ela delimita o que é vestíbulo do nariz. Então, no caso, esse vestíbulo seria toda essa região aqui, ó. Tá? Em amarelo que eu estou pintando aqui. Então, anteriormente, a cavidade nasal é delimitada pelo vestíbulo, né? E, posteriormente, ela é delimitada aqui, ó, por essa abertura posterior, tá? Que é chamada de coano, ou coanas, né? Porque são duas. Lembro para vocês que a cavidade nasal tem uma estrutura que chama septo nasal, né? Que separa uma cavidade de outra. Então, não fique errado você falar cavidades nasais, né? Ou duas cavidades nasais, ou somente cavidade nasal, né? Você pode referir como cavidade nasal direita, ou cavidade nasal esquerda, ou como um todo, só cavidade nasal, ok? Então, nós temos essas duas aberturas, né? Então, aqui é passagem de ar, as duas. Essa segunda aqui, né, os coanas, eles fazem, então, tanto a passagem de ar, mas também a comunicação aqui da cavidade nasal com essa estrutura aqui, que é a nasofaringe, né? Essa região aqui posterior, tá? Então, é um ponto aqui de interação entre essas duas estruturas. Pessoal, essa cavidade nasal, portanto, ela tem função de preparar o ar para ele ser admitido lá no pulmão, e ela faz isso por meio dessas estruturas
lobulosas aqui que a gente já vai verificar, tá? Ela também é revestida internamente aqui por uma mucosa, e essa mucosa é do tipo respiratória. Não vou entrar muito no detalhe, mas não sei se estão tendo a disciplina de histologia e citologia, mas o epitélio respiratório ele é caracterizado, né, por ter células ciliadas, caliciformes, né, uma estrutura prismática e assim por diante. E além disso, né, essas estruturas aqui que a gente já vai comentar, os seios paranasais, eles compartilham o mesmo epitélio. Esse epitélio aqui, né, aliás, aí beleza, né, caracterizado por esse epitélio. Aí uma coisa que a gente pode fazer aqui é dividir a cavidade nasal em partes. Nós podemos dividir ela em parte respiratória, tá, e em parte olfatória. Então, essa parte olfatória, nós vamos dividir aqui, ó, nesse terço mais superior. Então, essa zona aqui é caracterizada como região olfatória. E essa outra zona aqui, né, as demais partes, né, dessa cavidade, né, essa parte inferior, é denominada como parte respiratória. Por que, assim, tem essa denominação? Porque nessa parte superior aqui, onde eu desenhei para vocês, né, isso aqui de rosa, se tem filetes nervosos, né, tem feixes nervosos aqui do primeiro par de nervo craniano, nervo olfatório. Então, é nessa região aqui se é possível, então, distinguir os diferentes tipos de odores. Em contrapartida, aqui nas demais aqui, é onde o ar, de fato, vai ser preparado, né, para ir em direção ao pulmão, ok? Então, fica aí essas duas divisões. Então, basicamente, pessoal, aqui a gente só verificou que a cavidade nasal ela é anteriormente delimitada pelo vestíbulo nasal, posteriormente delimitado aqui pelas coanas, estrutura que vai fazer comunicação com a com a nasofaringe, e que esse nariz é dividido, que essa cavidade nasal é dividida aqui em parte olfatória e em parte respiratória, bem como apresenta um epitélio de característica do sistema respiratório, né? Epitélio respiratório. Vamos para frente, então. Tá, e aí, o que acontece? Existem estruturas que vão fazer comunicação aqui com essa cavidade nasal. Uma dessas estruturas que eu falei para vocês, bem logo quando a gente estava iniciando os nossos estudos, era que o ducto nasolacrimal ou lácrimo nasal, né, em função aqui de conduzir, né, a lágrima produzida aqui pela glândula lacrimal em direção à cavidade nasal, né, então por meio desse ducto aqui. Então esse ducto ele penetra em direção aqui à cavidade nasal. Então a gente vê o saco lacrimal aqui, essa estrutura mais dilatada, e o ducto propriamente dito. Então essa próxima imagem aqui a gente consegue ver como que ocorre a penetração aqui do ducto na direção da cavidade nasal. Então ó, observa que ela é dividida no meio aqui por um septo, e a gente observa aquelas estruturas que são as conchas nasais, depois eu vou estar comentando com vocês, e o ducto nasolacrimal, ele adentra aqui bem inferiormente a cavidade nasal, tá? Por isso que quando você começa a chorar, logo depois o nariz começa a escorrer, né? Sai algumas secreções ali por conta disso, tá? Dessa comunicação aí. Além disso, existem outras comunicações com a cavidade nasal, que são os seios nasais, tá? Então, apresenta aqui um total de 4 seios nasais, dos quais o que a gente consegue verificar aqui é o seio frontal, o esfenoidal, o etimoidal e o maxilar aqui não está presente na imagem, mas a gente já conhece ele bem, tá? Então, esses seios são estruturas, né, formadas aí por ossos pneumáticos, né, ou seja, são estruturas ocas, tá? Revestidas aí também pela mesma mucosa, o mesmo epitélio que reveste a cavidade nasal. Um ponto interessante aqui é o seguinte, que se a mucosa da cavidade nasal inflamar ou tiver algum processo inflamatório devido a algum, sei lá, agente químico, físico, alguma coisa nesse sentido,
ela gera um quadro em que ela fica mais espessa, ela fica aumentada, né? E aí gera o quadro que a gente chama de rinite, né? Essa rinite pode propagar, né, essa infecção, ela pode propagar, ou inflamação, enfim, pode propagar aqui em direção aos seios, né? O que causa, então, um quadro de sinusite. Então, essa que seria a diferença entre os dois. Então, se vocês observarem bem, cada seio, né, ele apresenta um local de comunicação. Deixa eu tirar um local de comunicação aqui, ó, com a cavidade nasal. Então, a gente tem algumas aberturas que se comunicam, né, faz a comunicação dos seios paranasais com a cavidade nasal em si, tá? Aí, só para poder mostrar aqui melhor essas aberturas, tá? Então, o que acontece? A gente tem o seio frontal, ele se comunica aqui com a cavidade nasal por meio desse ducto nasofrontal. Eu vou passar essa parte aqui, que eu vou explicar lá mais na frente, que vai fazer mais sentido, tá? Mas eu deixei tudo enumerado aqui para vocês, acho que vai facilitar o estudo. Mas lá na frente eu vou voltar de novo nesse conteúdo aqui, porque vai fazer mais sentido quando eu estiver falando dos seios paranasais de maneira clara, tá? Tá, e aí a gente tem outras comunicações. Além desses ductos, né, dessas aberturas dos seios paranasais, a gente tem outras comunicações aqui. Então, como eu disse anteriormente, lembra lá da parte respiratória? Né? Ela é respiratória por conta dessa lâmina crivosa ou lâmina cribriforme do osso etimoide, que passa os filetes do nervo olfatório, né? Então, a cavidade nasal ela pode se relacionar com essa lâmina, né, com essas aberturas, e, consequentemente, se relaciona aqui com a fossa anterior do crânio. Deixa eu ver o que mais. Além disso, ela se relaciona aqui com a cavidade oral por meio do canal incisivo, né? Então, esse canal incisivo saindo aqui do teto da boca, indo em direção ao soalho da cavidade nasal, onde passa alguns feixes vasculonervosos aqui, né, esfenopalatinos. E a gente observa também esse forame esfenopalatino. Lembra lá que eu comentei com vocês da fossa esfenopalatina? No interior da fossa existe um forame, que é o forame esfenopalatino. Então, nesse ponto aqui, estaria localizado o gânglio pterigoide, o ptérigo palatino. Vou mostrar aqui para vocês. Ué, cadê? Aqui. Então, ó, aqui é a região da fossa pterigo-palatina, né? E aqui a gente tem o gânglio pterigo-palatino, né, que solta, né, ramificações nervosas em direção ao forame, né, esfenopalatino, tá? E que depois, né, esse forame esfenopalatino nessa direção, ele adentra aqui, ó, a cavidade nasal, tá? Então, de maneira geral, a cavidade nasal ela pode comunicar com essa fossa aqui, tá? Deixa eu ver aqui mais. Forame esfenopalatino, lâmina cribriforme, canal não incisivo. Eu acho que é basicamente isso aqui, tá? De maneira geral, ela até se relaciona com a fossa craniana média, né, por meio aqui do seio esfenoidal, mas não uma relação assim que mereça tanta consideração, né? Bom, então, só fazendo um resumo breve aqui para vocês, de tudo isso que eu disse aqui em cima, tá? A gente vai ter, então, a relação da cavidade nasal com a fossa craniana anterior, tá? Por meio dessa lâmina crivosa e também pelo seio esfenoidal, principalmente porque a parede dele é fina, mas particularmente não é uma coisa que eu levaria tanto em consideração, tá? Acho que tem outras coisas mais importantes aqui. Bom, faz relação também com a fossa pterigo-palatina por meio do forame, tá? Esfenopalatino.
inferiormente ela faz relação com a cavidade oral por meio do palato duro em si, tá? Deixa eu ver o que mais. Posteriormente, eu mostrei para vocês ali que ela faz relação com a nasofaringe, é a estrutura, uma das estruturas da faringe. E basicamente seria isso, né? Lateralmente seria com os seios maxilares aqui e com a órbita, tá? Uma relação mais íntima, principalmente com o seio maxilar, tá? Braulio, Sim. a cavidade nasal, ela se comunica com a cavidade oral só por meio do forame incisivo? Então, sim, mas não é uma comunicação direta, tá? Tipo assim, esse forame aqui, ele é bem preenchido, né? Então, e tem mucosa aqui, então assim, não é difícil, quando eu falo assim relação e comunicação, não é que é uma comunicação direta, é só que é uma via, mas não é que vaza nada aqui, sabe? Não sei se Ah, tá. Não, é daí, porque, tipo assim, a gente tem uns buraquinhos, assim, perto de onde começa o palato mole. Eu achava que ele fazia algum tipo de comunicação com a cavidade oral, com a cavidade nasal. então, deixa eu ver se eu acho mais que buraquinho que você fala. Ó, aqui tá o teto da cavidade oral, ó. Você fala nessa zona aqui do palato mole? É, perto de onde começa. Hum. Não, então, não faz, tá? A única maneira de fazer comunicação seria se tivesse descontinuidade aqui do palato duro, né? Por algum motivo, uma má formação. Aí, nesse caso, teríamos alguns problemas, tanto de fonação, tá? Que é uma das funções aí da cavidade que eu esqueci até de comentar, quanto também aqui na deglutição, porque na hora que tivesse deglutindo o alimento, era muito provável ele pode passar para cá. Outro ponto também, ó, vocês estão vendo aqui, ó, a úvula, quando está fazendo a ingestão de alimentos, né, o alimento ele só não vem aqui para a cavidade nasal porque ele bate aqui nessa úvula, nessa estrutura aqui, e ela levanta para cima, né, como se estivesse fechando aqui esse canal. Mas por que quando você engasga ou acontece alguma coisa, você está rindo enquanto está comendo, pode acontecer de vir alimento aqui em direção à cavidade nasal? É porque aí o mecanismo inverso não é o mesmo, entendeu? Aqui, ó, é mecânico, ó. Vamos supor, o bolo alimentar vem aqui em direção, né? Ele pressiona essa úvula aqui e não deixa que o alimento volte. Mas quando você está rindo, né? Você está expirando, você está jogando uma rajada de ar. Então o alimento ele volta aqui, ele pode extravasar tanto pela boca quanto pela cavidade nasal, por meio da nasofaringe. Aí pode acontecer, né? De sair E uma. quando ele fica parado aí, hein, que esse arrozinho gruda aí nesse lugar aí é horrível. Nossa, me fala, não. Então, no caso do fanho, tem que analisar caso a caso, porque pode ter algum desvio de septo nem tanto, mas alguma descontinuidade aqui, normalmente a descontinuidade aqui do soalho da cavidade nasal, né? Então, o ar, ele extravasa, né, aqui para cima, né? Então, ele não consegue deixar o tom de voz mais firme, né? Mas aí tem outro ponto também, que é a fonação própria, né? Às vezes o indivíduo ele não consegue utilizar a corda vocal de maneira adequada, né? E às vezes ele fala mais anasalado, que a gente poderia dizer assim. Naturalmente o português, o brasileiro em si, né? O português em si, ele utiliza mais um som anasalado do que um som mais não sei se eu posso dizer esse o termo, né? Mais vocal em si, né? Ah, tá, beleza. Pessoal, agora a gente vai para os limites dessa cavidade, né? Limite seria o quê? A gente vai delimitar, a gente viu as relações, viu algumas estruturas que compõem aqui, e agora a gente vai delimitar ela, tá? Então,
ela pode ser delimitada como aqui a base, né? O soalho, o teto, paredes laterais e paredes mediais. Então, vamos começar aqui falando com a parede medial. A parede medial, então, ela é formada basicamente por essa estrutura óssea e cartilaginosa, né? Pela cartilagem do septo e pelas lâminas perpendiculares aqui, perdão, pela lâmina perpendicular do osso etimoide e pelo vômer. Então, basicamente, é o septo nasal que forma essa parede medial, né? Então, essa estrutura da parede medial, ela é mais simples, ela basicamente vai dividir a cavidade nasal, né, em um lado e outro. É importante, principalmente propagação de alguma infecção, alguma coisa nesse sentido. Lembrando que ela é toda vascularizada, né? É preenchida aqui por mucosa, ok? Então ela é bem vascularizada, é comum ter sangramento aqui nessa região, tá? A gente vai até comentar sobre isso. E a parede lateral, que é a estrutura vai ser um pouquinho mais complexa, porque aqui a gente vai ter uma grande quantidade de acidente ósseo, a gente até estudou alguns, né? E ela vai ter uma constituição óssea bastante diversificada. Então, essa parede lateral, ela vai ser composta aqui tanto por parte dos ossos nasais, por parte do osso frontal, por parte do osso lacrimal aqui, por parte das conchas do osso etimoide, pela concha nasal inferior, pela lâmina perpendicular aqui do palatino e pela lâmina medial do processo pterigoide, bem como aqui por parte do corpo do esfenoide, mas principalmente pela lâmina medial do processo pterigoide. Tá? Então, todas as estruturas ósseas formam a parede medial, a parede lateral, ok? Então, o que a gente observa aqui é que ela também é revestida por mucosa, né? E aqui a gente vai conseguir ver algumas estruturas, né? Dentre elas, a gente pode citar aqui as conchas nasais, que são essas estruturas aqui mais arredondadas, mais elevadas, que são no total de 3. Então, nós vamos ter aqui uma concha nasal superior, uma concha nasal média e uma concha nasal inferior. Observa que a concha nasal superior e a concha nasal média, elas pertencem, né? Aqui elas estão seccionadas, mas elas pertencem ao etimoide. E a concha nasal superior, ela é a menor de todas, né? E a concha nasal inferior é um osso avulso que recebe o mesmo nome, ok? Deixa eu ver aqui mais. Fechou. Tá, aí entre cada concha nasal, pessoal, a gente tem um espaço. Tá? Vocês verifiquem que tem um espaço entre cada concha nasal, onde a gente já verificou que se origina aqui os orifícios que se comunicam com os seios paranasais, e a gente vai especificar isso mais um pouco. Então, nós vamos ter aqui o vestíbulo, tá? Perdão, o meato. Tá? Então, além disso, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês na concha nasal média. Vocês observem aqui que depois que se faz a retirada óssea, se tem aqui uma estrutura elevada. Essa estrutura elevada aqui que eu estou apontando para vocês, ela chama bula etimoidal, ok? Bula etimoidal. Então, esse é um ponto que merece atenção. E dessa bula, nós vamos ter um orifício aqui, comunicando basicamente com as conchas nasais, com o seio nasal etimoidal aqui. Uma parte específica dele que eu vou comentar com vocês daqui um pouquinho. E observa que ela tem essa estrutura aqui, como se fosse um vão em forma de semilua, né? Aqui é hiato semilunar.
ou seja, esse vão que está formando aqui é o hiato semilunar, ok? Então, esses dois pontos precisam estar claros, tá? A bula etimoidal e o hiato semilunar, ok? Se tiver com mucosa, tudo, dependendo da imagem, a gente não consegue identificar isso, tá? Bom, aqui agora chegou o ponto importante. Vamos lá, então, ó. Os pontos de comunicação aqui com a cavidade nasal, né? E as aberturas, né? Primeiro, quase todas as aberturas aqui dos seios paranasais vão se desembocar na região dos meatos, ok? No espaço que eu tenho aqui entre as conchas nasais, ok? Beleza. Vamos começar aqui pelo mais superior e posterior. Então, a gente tem aqui o seio paranasal esfenoidal, tá? Então, o seio paranasal esfenoidal, ele se encontra, né, ele faz comunicação aqui com o meato superior por meio dessa abertura aqui, que é o ósteo do seio esfenoidal. Aqui não dá para perceber pela profundidade, mas existe um espaço aqui, ó, entre o etimoide e o esfenoide. Esse espaço aqui a gente chama de recesso esfeno-etimoidal, tá? Beleza. Além disso, né, vindo aqui superior, aqui nessa região, então, teria os seios etimoidais. Esse seio etimoidal, ele é dividido em região normalmente posterior, média e anterior. Então, é só dividir ele aqui em 3 partes, a princípio. Você vai ter a região do seio etimoidal anterior, médio e posterior. Porque ele é bem... Cada região, ela drena para uma parte específica da cavidade nasal. Então, essa parte posterior, ela vai drenar para esse ósteo aqui, ó. Ósteo das células etimoidais posteriores, tá? Aqui no meato superior, ok? Beleza. E as médias, para onde que vão? Vão para o meato médio, no entanto, elas estão saindo aqui da bula etimoidal por meio desse ósteo das células etimoidais médias, tá? Beleza. Aí lembra que tem a estrutura do hiato semilunar, que eu acabei de falar para vocês, o vão? Ele vai ser dividido em 3 pontos aqui para vocês. Tem uma abertura aqui, eu vou até marcar um pinguinho, porque ela não está tão evidente, pelo menos no meu ponto de vista. Ó. Tem um ósteo. Esse ósteo aqui é do seio maxilar. Então, o seio maxilar está do outro lado, né, comunicando aqui com a cavidade nasal por meio do meato médio, tá? E através do ósteo do seio maxilar. Beleza. E as células etimoidais anteriores, elas têm, então, um canalículo que vem em direção aqui, ó, a esse ósteo mais anterior, tá? Que é o ósteo das células etimoidais anteriores. Então, o nome do ósteo vai ser da estrutura que ele está drenando, pessoal. Não tem muito segredo, não. Na hora que eu realmente explicar para vocês como que é a divisão aqui dos seios paranasais etimoidais, isso aqui vai ficar bem mais claro, tá? E por último, a gente tem aqui o ósteo do canal nasofrontal. Esse canal tem um canalículo que pode desembocar aqui, ó, nessa abertura anterior aqui, que é chamada de infundíbulo etimoidal, tá? Então, o seio frontal, ele vai desembocar no meato médio por meio do infundíbulo etimoidal, essa porção aqui. Por último, o ósteo do ducto nasolacrimal, ou lácrimo nasal, tanto faz, que eu já havia mostrado aqui para vocês, é a única estrutura que está desembocando aqui no meato inferior. Bom, essa parte aqui é basicamente a parte nova para vocês e a mais complexa, né? Mas não tem segredo, né? O único segredo que você precisa saber é o nível que essas células, né, ou os seios, né, propriamente ditos, estão deslocando, porque o nome da estrutura vai ser a mesma, né? Então, você observa aqui, ó, a abertura ósteo do seio esfenoidal, porque está no seio esfenoidal.
esse outro ósteo aqui é o ósteo das células etimoidais posteriores, está localizado mais posterior. O próximo ósteo, localizado aqui na bula etimoidal, é o ósteo das células etimoidais médias, porque aqui tem os seios paranasais etimoidais dividido na sua parte média, que eu comentei para vocês. Mais embaixo teria aqui o ósteo do seio maxilar, né? Tudo isso aqui no meato médio, tá, pessoal? O ósteo das células etimoidais anteriores, que eu mostrei para vocês, e mais anteriormente o infundíbulo etimoidal, que drena aqui do seio frontal, ok? A parede lateral aqui é a que mais enche um pouco o saco. Olha, a mesma coisa, né, a gente está vendo aqui nessa imagem, né, essas aberturas, só que agora com os septos, tá? Perdão, que septos? Agora com a mucosa recobrindo, tá? Então, não vai mudar nada, às vezes tem o ducto aqui, um ou outro orifício fica tampado, tá? Mas aí o que eu gostaria de mostrar para vocês, ó, a bula etimoidal aqui, né, o hiato semilunar, onde a gente observa o ósteo do seio maxilar, o ósteo das células etimoidais anteriores, e tem aqui também parte, na verdade não dá nem para ver, do infundíbulo etimoidal, que é a abertura e o canalículo que drena aqui do seio paranasal, né, que tem um ósteo, né, do seio paranasal frontal, que drena através desse ducto aqui frontonasal, em direção ao infundíbulo aqui etimoidal. Tá? Então, tudo vai parar aqui no meato médio, ok? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Tá, esse ducto frontal, nessa imagem aqui, a gente não vai conseguir ver. Mas o que acontece? Ele pode ser drenado aqui por meio desse infundíbulo que eu falei para vocês, mas pode existir um espaço entre o seio frontal e o septo nasal aqui. Então, vamos supor, imagina que tem o septo nasal aqui e que existe um espaço exatamente aqui, ó, entre essas duas estruturas, e aí ele pode encaminhar aqui para essa zona, tá? Quando é assim, o seio frontal, ele está sendo drenado por meio da estrutura que a gente chama de recesso frontal, que é só o espaço que a gente tem entre a estrutura do seio nasal frontal, né, com o septo nasal. Eu vou mostrar uma imagem aqui, que talvez vai ficar um pouco melhor. É só um exame, tá? Onde a gente tem aqui só para termos de localização, né, que seria a parte anterior, parte posterior, né? Aqui seria a parte do nariz externo. Então, a gente consegue ver aqui, ó, o seio frontal, tá? Os seios etimoidais, tá? Tudo isso aqui é seio etimoidal, e entre o seio frontal e o septo nasal, nós vamos ter aqui esse espaço, né, que também pode drenar aqui do seio frontal. Esse espaço, então, é o recesso frontal, beleza? Bom, essa outra imagem aqui, ó, é uma imagem num corte axial, né, um corte transversal. Então, o que que acontece? Ó? Aqui a gente está vendo os seios paranasais esfenoidais. Né? Aí a gente consegue ver o ósteo dele. Então, isso aqui que vocês estão vendo, ó, seria esse ósteo do seio esfenoidal. Observa, ó, ósteo do seio esfenoidal. Aí, num corte transversal, a gente consegue ver o ósteo de cada lado. Então, ele penetra aqui e vai cair no meato superior. Agora, os demais aqui são mais tranquilos. A gente vai ter a região do teto da cavidade nasal, tá? Que é basicamente constituída aqui desde das cartilagens nasais laterais, bem como a cartilagem do septo na sua parte superior, né? Obviamente. Parte dos ossos nasais, do frontal, aqui da lâmina crivosa ou cribriforme do etimoidal, e de parte aqui posterior do corpo, posterior não, de parte anterior do corpo do esfenoide. Então, toda essa zona aqui, ó,
Então, tudo isso aqui, ó, é o teto da cavidade, tá? Nós já falamos das comunicações que se tem aqui, né, com a fossa craniana anterior, né? Então, basicamente, é o que a gente tem para falar aqui do teto. Não tem muita coisa, não. E aí, uma estrutura importante é o soalho, tá? O soalho é uma estrutura mais simples, né? Ele normalmente é mais largo do que o teto, é porque o formato da cavidade nasal é como se fosse um triângulo, né? E a base desse triângulo aí vai ser o soalho. Ao mesmo tempo que o soalho é formado, então, pela estrutura do palato duro, compreendendo aqui o processo palatino da maxila e, e a lâmina horizontal do palatino, né? Então, todas essas estruturas, elas formam aqui o soalho da cavidade nasal. Nós comentamos que posteriormente tem a espinha nasal posterior, anteriormente a espinha nasal anterior. Não tem muita novidade, não. As suturas a gente já comentou também, né? O canal incisivo a gente já comentou também. Agora vem a parte, assim, importantíssima. Aqui tem que se levar atenção, que são... A gente vai agora tratar da inervação. Então, a gente tem a inervação especial, que eu falei para vocês, quando a gente estava... Na verdade, eu comentei. Eu dividi lá, ó, quando a gente foi falar do nervo facial, em inervação especial, inervação geral, né, sensitiva geral, sensitiva especial, né, e autônoma, né, dividida em simpático e parasimpático. A gente vai ver mais ou menos cada uma delas. Então, em relação à sensibilidade especial, que no caso seria a olfação, ela vai ser feita por meio do nervo olfatório, né, o primeiro par de nervo craniano, tá? Ele vem em direção aqui à lâmina crivosa, nessa estrutura que é o bulbo do nervo olfatório, e solta uma série de feixes nervosos aqui por meio dessa lâmina crivosa, tá? Tanto de um lado quanto do outro, formando então aqui, ó, a parte respiratória, tá? Observa que é comum, né, na falta da funcionalidade dessa estrutura, a pessoa perder não só o olfato, mas também o paladar, que estão ligados intimamente um com o outro. Mas em algum caso em que essa mucosa que está recobrindo esse tecido aqui, ela fica inflamada, muito entumecida, né? Ou seja, muito edemaciada, né? E comprima que é a inervação, às vezes ele não vai ter uma função tão correta, né? E aí a pessoa não consegue identificar odor, por exemplo, tá? Então, beleza, nervo olfatório, ok, a gente consegue ver os filetes dele aqui. Basicamente ocupa só a concha nasal superior. Tá, aqui seria a área de atuação dele aqui no septo nasal, né, na parede medial e na parede lateral, tá, que eu comentei aqui para vocês. Tá, agora a gente vai para a sensibilidade geral. Sensibilidade geral da face e do crânio, a gente viu o que acontece por meio do nervo trigêmeo, né? Lembra lá do nervo etimoidal anterior? A primeira porção do V1? Pois é, a gente tem o etimoidal posterior e o anterior, né? Então a gente consegue verificar eles aqui, ó. Então o que acontece? Eles são partes do ramo do oftálmico, né? A gente consegue ver o posterior e o anterior aqui. E o anterior, ele adentra a cavidade nasal e ele vai fazer toda essa inervação superior e anterior dela, sensibilidade geral, né? É lógico que nessa região aqui, onde a gente tem uma sutura, uma abertura, ele solta um ramo externamente, né, que seria a, o ramo nasal externo. Então, ele é responsável por essa parte. Agora, a parte posterior e inferior, ela já não é pelo V1, ela é pelo V2, por meio da estrutura
do nervo nasopalatino. Então, o que acontece? Ó? A gente tem aqui o V2, né, ele encaminha aqui por meio do forame redondo, ele passa na região aqui da fossa ptérigo-palatina, e nessa região aqui onde tem o gânglio ptérigo-palatino, no interior da fossa, eu comentei para vocês que tem a abertura, né, que vai comunicar com a cavidade nasal, que é o forame esfenopalatino. Ok, por meio desse forame esfenopalatino, que em vivo, né, ou seja, no indivíduo, não daria para ver esse forame porque ele é revestido por mucosa, né, mas aí nesse forame aqui, passa o nervo nasopalatino, que vai fazer toda a inervação inferior e posterior aqui, basicamente terço proximal e médio da cavidade nasal. Tá, mas não é só esse nervo nasopalatino que é responsável por fazer isso. A gente vai ter os nervos nasais posteriores superiores e posteriores inferiores, tá? Mas aí eles estão vindo também do gânglio ptérigo-palatino, perdão, do gânglio pterigóide, e vem em direção aqui, ó, as conchas nasais médias e inferiores, fazendo toda a parte de sensibilidade geral aqui. Então, nós vamos ter aqui o nervo nasal superior e lateral e o posterior e inferior. Tá? Esses dois aqui vão estar fazendo a inervação sensorial da cavidade nasal, principalmente nessa região da concha nasal média e inferior. Então, resumindo aqui a inervação da cavidade nasal internamente, nervo etimoidal anterior, V1, nervo nasopalatino, nervo nasal superolateral e posterior inferior, é parte do V2, ok? Esses aí que são responsáveis por fazer essa sensibilidade geral, ok? Então, por exemplo, vocês conseguem identificar que se eu tiver uma lesão nessa estrutura aqui, daqui para cá eu não vou ter sensibilidade, né? Então, se o indivíduo apresentar falta de sensibilidade só nessa região aqui, vai saber que é esse nervo que é o problema, e não exatamente esse nervo. Agora, se por um motivo ele apresentar falta de sensibilidade geral na cavidade nasal, você pode atribuir que talvez o problema está no nervo maxilar, né? Ou pode ser aqui no nervo maxilar, ou em toda a extremidade aqui dessa inervação específica, tá? Isso aqui que eu estou falando é só um raciocínio clínico, né? Não é que vai acontecer exatamente dessa forma. A inervação autônoma, né, das glândulas, né, eu acho que eu não comentei para vocês, mas essa mucosa nasal aqui, ela é envolvida por uma grande quantidade de glândulas sebáceas e sudoríparas, bem como a vascularização que a gente já vai ver, né? E aí, o que acontece? A gente tem as fibras simpáticas, perdão, as fibras parasimpáticas, que a gente está vendo aqui, ó, em azul, que são inervadas, então, pelo sistema nervoso parasimpático por meio do sétimo par de nervo craniano. Então, elas vão ter duas funções aqui. Vasodilatadoras, ou seja, vai conseguir dilatar os vasos sanguíneos do tipo veia e artéria, e, ao mesmo tempo, vai ter função secretomotora das glândulas nasais. Tá? Então, essa é a função delas. Fibras parasimpáticas do nervo facial promovem vasodilatação e tem uma função secretomotora nas glândulas da região nasal. Por outro lado, né, nós vamos ter outras fibras, as fibras simpáticas, e isso aqui não é consenso ainda na literatura, que parecem ter funções vasoconstritoras aqui na região nasal. Tá? Mas aí essas fibras simpáticas, elas vêm desse gânglio cervical superior aqui, eu ainda não comentei com vocês, tá? Mas essa imagem aqui ela está bem autoexplicativa. Depois, se alguém quiser que eu aprofunde aqui nessa explicação, eu posso até aprofundar. Bom, agora a gente vem com a parte de irrigação. A irrigação aqui também vai ser bem tranquila, pessoal, porque a gente vai ter ramos já bem conhecidos. O que talvez vai complicar um pouquinho, e não é tanto assim, estou chegando de pouquinho para explicar a artéria maxilar, vai ser os ramos da artéria maxilar.
mas que não tem segredo também. É bem tranquilo, tá? Pelo menos essa parte. Então, lembra lá que nós temos a artéria oftálmica, um ramo da carótida interna, né? Então, ó, observa aqui, ó, a carótida interna, opa, não, essa aqui, ó, carótida interna, adentrou aqui o canal carótico, virou aqui em veia oftálmica, né? E a partir dessa veia oftálmica, ela lança as veias etimoidais posteriores e etimoidais anteriores. A veia etimoidal anterior, por sua vez, solta alguns ramos nasais no interior da cavidade nasal, que vai fazer a irrigação aqui, bem como nós vamos ter alguns ramos nasais posteriores, oriundos da artéria esfenopalatina, que por sua vez é um ramo da artéria maxilar. Então, basicamente aqui, ó, dentro da cavidade nasal, nós vamos ter ramos nasais anteriores e posteriores. Anteriores, origem da etimoidal anterior, e posteriores, originados da artéria esfenopalatina. Aí o nome da artéria é esfenopalatina, né? Será por onde que ela está passando, né? Por aquele forame que eu comentei com vocês, o forame esfenopalatino, ali da fossa pterygopalatina. Então, aqui que vocês estão vendo, ó, é a artéria maxilar, com seus lindos 22 ramos, espalhando aqui, tá? Dos quais a gente está comentando apenas de um, tá? Que é a artéria esfenopalatina. Então, a artéria maxilar, lá dentro, aqui, a fossa infratemporal e a região da fossa esfenopalatina, perdão, da fossa pterygopalatina, né? E aí é lá dentro aqui o forame esfenopalatino e internamente a cavidade nasal, né? A gente consegue ver a parte dessa artéria esfenopalatina, que, por sua vez, gera os ramos nasais posteriores e, além disso, gera um outro ramo que vem em direção ao septo, tá? Os ramos septais posteriores. Então, esses são os principais ramos aí que estão relacionados com a irrigação sanguínea da cavidade nasal. Então, só para resumir, ramos nasais anteriores, ramos nasais posteriores. Aqui não está mostrando porque não tem o septo, né? Mas tem o ramo septal posterior, tá? Ou septais posteriores. Todos esses aqui, ramos nasais posteriores e septais posteriores, são oriundos dessa artéria esfenopalatina, tá? Por sua vez, é um ramo da artéria maxilar. Aqui mais uma imagem para a gente conseguir verificar eles. Não tem erro, tá? Os ramos nasais posteriores, o ramo septal posterior a gente não consegue verificar aqui, os ramos nasais anteriores, né, e a artéria esfenopalatina aqui. Beleza. Na região anterior aqui, ó, principalmente aqui na região anterior da cavidade nasal, né, na região do vestíbulo propriamente dito, essa zona aqui é conhecida como zona de Kisselbach, ou Kisselbach, dependendo aí da pronúncia. Nessa zona aqui é muito comum, né, por conta da espessura dos vasos, né, do tipo artéria, inclusive, de esses vasos aqui se romperem, né, ou terem descontinuidade aqui em algum lugar e, consequentemente, a pessoa sangrar o nariz, né? Então, em algum momento que ela vai fazer algum exercício que exerça muita pressão, pode acontecer desses vasos estourarem, né, e gerar um sangramento aqui na região, né? Então, essa zona aqui, zona de Kisselbach ou Kisselbach, seria então a fusão, a anastomose dos lábios não, das artérias, né, da labial superior e da esfenopalatina, tá? Ou seja, septal posterior vem nesse sentido aqui, né, junto com esses ramos nasais posteriores, podem se anastomosar aqui nessa região, né, e por serem vasos muito delgados, não tem uma estrutura exatamente tão forte assim, pelo excesso de pressão, eles podem, portanto, se romper, né? E aí,
quando ocorre o sangramento aqui dessa região, ou o sangramento aqui da região anterior nasal, é conhecido como epistaxe, tá? Ou a zona também pode ser conhecida como zona de epistaxe, porque aqui comumente pode costumar acontecer hemorragia, né? Aqui eu vou mostrar para vocês, né, rapaz fazendo um levantamento terra, né, pegando aí os seus 426 quilos. Então, assim, é um exercício que existe, nesse caso aqui, muito intenso, né? E ocorre muita pressão, né, no sistema circulatório. E esses vasos que são mais frágeis, e olha que são do tipo artéria, né, eles podem se romper. Né? Então, é comum acontecer o rompimento deles. É claro que por ser uma zona bem vascularizada também, né, se acontecer algum acidente ali, pode ser mais rápida a recuperação também. Né? Bom, drenagem venosa na cavidade nasal, né, tanto a drenosa quanto a linfática, vai ser basicamente o que a gente abordou no nariz externo, tá? Mas o que acontece? Por dentro da cavidade nasal, existe uma série de redes, né, que estão... Engraçado, né, gente? Eu estou gesticulando, fazendo um monte de sinal aqui com a mão, e a webcam tá desligada. Tá certo. Enfim, então, assim, existe uma série de redes, né, de vasos venosos no interior da cavidade nasal, né, que vão fazer essa drenagem pelos vasos principais que a gente já citou, né, principalmente as oftálmicas inferior, superior, né, a veia facial profunda, tudo isso drenando aí para o plexo pterigoide e para a veia retromandibular, tá? Bom, agora a respeito aqui da drenagem linfática, o que vai mudar é que os linfonodos aqui da região são linfonodos profundos, né, e retrofaríngeos. Deixa eu ver. Cara, não é possível que eu não pus a imagem. Não pus. Então, esses linfonodos aqui, pessoal, eles não ficam nessa região que eu tô... Não sei por que eu coloquei essa imagem. Mas, enfim, depois eu vou até atualizar aqui para vocês. Não tem nada a ver com esses linfonodos aqui dessa região, não. Eles até drenam parte da cavidade nasal, mas os principais, eles estão localizados ali na região da nasofaringe, tá? São os linfonodos retrofaríngeos e os cervicais profundos. Depois eu vou colocar uma imagem aqui para vocês. Aqui nessa imagem a gente não consegue ver eles não. Viu? Vacilei aí. Bom, por último, pessoal, a gente vai entrar agora no aspecto das cavidades nasais. Perdão, dos seios paranasais, ok? Bom, o seio paranasal que mais vai importar aqui para vocês, se eu fosse colocar em ordem de importância, seria e não que os outros não importem, tá? Mas assim, eu acredito que seria o maxilar e o etimoidal, tá? Principalmente. O frontal esfenoidal também, mas principalmente o maxilar em primeiro lugar e depois o etimoidal. Tá, para que servem essas estruturas então? Primeiro, imagina se o osso fosse totalmente maciço, sem necessidade, né, o osso craniano em si. Ele seria muito mais pesado. Né? Então, eles servem para dar leveza para esse crânio, tá? De maneira geral, né, por conta da mucosa que está passando ali, mais a circulação, ele auxilia no aquecimento e na umidificação do ar. E eles servem como ressonância da voz, né, para deixar essa voz um pouco mais ampla, né? A gente consegue aumentar aí a intensidade da voz por conta aí desse seio paranasal, que tem um efeito de ressonância da voz. Além disso, ele auxilia aí na proteção do sistema nervoso central contra traumas. Mas, de maneira geral, as paredes exceto aqui do frontal, mas as paredes, né, dos seios paranasais, elas são bem finas, no aspecto aí papiráceo.
primeiro seio que a gente vai destacar, então, né, já que é o mais importante, é o seio maxilar. Sugiro que pegue o caderninho aí para poder anotar algumas coisas, mas muitos aspectos aqui, como a gente já descreveu bem a maxila, vocês conhecem, né? Então, ele vai ter um formato aqui triangular, onde que a parede medial da maxila, que seria, no caso, quase que a parede lateral da cavidade nasal, é uma base, né? E o que está voltado aqui para o zigomático seria, portanto, um ápice da pirâmide, tá? E esse seio nasal está localizado aqui no corpo da maxila, né? Então ele vai ser dividido aí em algumas regiões. Ele vai ter região anterior, posterior, superior e inferior, tá? E também, né, dependendo aí da descrição, vocês vão verificar que ele não traz como paredes laterais, né? Mas ele traz aqui, ó, a região de parede, que seria uma parede lateral, mas ele traz como base, tá? Que seria aqui voltada para a região da cavidade nasal. Então, a base, ou a parede medial, ela está voltada para a cavidade nasal e ela apresenta um ósteo, uma abertura aqui, ó, que a gente pode verificar, né? Que é o ósteo do seio maxilar, que vai dar em direção aqui ao meato médio, que a gente já comentou, né? E é o ponto de comunicação. A gente consegue observar ele aqui, tá? Então, esse meato fica localizado na região de base ou parede medial do seio maxilar. Agora, o que seria a parede anterior, né, do seio maxilar? Seria basicamente a face anterior da maxila, tá? Ou seja, abaixo ali da margem infraorbital, né, seria a face anterior ali, onde está a fossa canina e assim por diante. Tá? Então, aquela região ali seria a face anterior. Bem fina também, só para lembrar, aspecto papiráceo. É lógico que está passando os pilares articulares ali na região, mas a parede anterior mesmo em si, ela é bem delgada, tá? Posteriormente, seria a região ali infratemporal da maxila, tá? Então não tem segredo. Essa parte infratemporal dela seria a parte posterior do seio maxilar. A parte superior, então, seria aqui o assoalho da cavidade orbital, tá? A parte superior seria o assoalho da órbita, onde está passando aqui o canal orbital. E o soalho do seio maxilar, né, seria essa parte inferior, onde está em contato, basicamente, aqui com os alvéolos dentários. Então, o soalho aqui é uma parte, né, ou a face, ou a parede inferior do seio maxilar, que a gente vai discutir bastante. O ponto mais importante aqui desse seio é que, além dele fazer comunicação com a cavidade nasal, é que ele faz comunicação com os dentes, e a gente já discutiu a relação de cada dente com esse seio, né, o quanto que eles fazem relação ou não. Agora, no interior do seio, a gente precisa verificar algumas estruturas que, dependendo do procedimento que vocês forem fazer, podem estar atrapalhando aí a conduta. Dependendo aqui, ó, esse seio ele apresenta um formato liso, tá? Só que vocês observam que ele está todo enrugadinho aqui. O que acontece? Quando a parede inferior aqui do seio ela se apresenta muito próximo aos processos alveolares, né, aos ápices dos dentes, ela forma essas saliências aqui, ó, essas pequenas saliências aqui no ápice do dente. Essas saliências são conhecidas como cúpulas alveolares, né? E as cúpulas, elas geram pequenas cristas, né, que vão para o interior aqui do seio maxilar. Só que, ó, se você observar, ó, a gente tem a cúpula, as cristas, e entre as cristas tem como se fosse pequenas depressões, tá? Entre os septos aqui. E aí o que ocorre? Essas depressões aqui a gente chama de divertículos, perdão, os divertículos.
Aí, esses divertículos aqui, dependendo do procedimento que for fazer, ele dificulta aqui a inspeção, porque ele pode estar profundo, né? Não tem um aspecto tão liso, né? O que dificulta. Beleza. A drenagem aqui do seio maxilar a gente já comentou. Ele acontece aqui no meato médio, por meio aqui do ósseo do seio maxilar, né? Na estrutura do hiato semilunar. Então, o hiato é essa estrutura, esse vão, né? No interior desse vão, então, na parte mais posterior dele, nós temos aqui o ósseo do seio maxilar. Tá? Então, é aqui que eles fazem comunicação. Isso aqui fica tão lindo numa imagem, ó. Acho que eu não coloquei. Pensei que eu tinha colocado. Depois eu vou ver se eu coloco um exame de imagem aqui para vocês verificarem. Então, essa comunicação do seio maxilar acontece por aqui, tá? Vamos para a inervação. Pessoal, a inervação basicamente vai ser dada aqui pelo V2, tá? Então, a gente pode, se a gente verificar aqui, ó, nós temos o nervo maxilar e vai ser, essa inervação, né, de sensibilidade geral vai acontecer por alguns nervos que eu ainda não falei de maneira direta com vocês, só citei, tá? Então, aqui ó, na parede posterior, né, nessa parede infratemporal do seio, nós vamos ter aqui ó, os nervos alveolares superior e posterior, tá? Então, esse primeiro ramo aqui, alveolar superior e posterior, ele faz a inervação aqui da parede posterior da maxila. A parede superior, ela vai ser feita, a inervação, por parte do nervo alveolar superior médio, ok? E na parede anterior, a inervação vai ser basicamente feita pelo nervo alveolar superior anterior. Então, observa, nós vamos ter 3 nervos alveolares, né? 2 deles saindo basicamente aqui pelos forames alveolares, né? Formando aqui os canais alveolares, né? E cada um vai inervar a região que está indo, né? Então, se você observar aqui, ó, nervo alveolar superior e posterior, inerva a parede posterior do seio maxilar. Lembrando que a gente está falando de seio maxilar, né? Que eles inervam outras estruturas também. A parede superior média vai inervar tanto o teto, né? Quanto parte aqui da face anterior também. Já a parede, perdão, já o nervo alveolar superior e anterior, parede anterior, ok? Então aqui não vai ter tanto segredo não, ok? Tá, um ponto aqui que se deve levar em consideração é o tamanho do seio maxilar conforme o desenvolvimento, né, o crescimento aí do indivíduo. Então, aqui tem uma tabelinha mostrando qual que é o tamanho do seio maxilar conforme a idade. Então, esse seio, normalmente, ele nasce, o indivíduo vem com ele de um tamanho menor, e conforme o processo de senilidade, se a gente bem observar aqui, ó, no estado de idoso, esse seio vai aumentando, né? Então tem um remodelamento ósseo aqui, ó, bastante considerável. Ele finaliza aqui, né, o crescimento normal dele depois que os dentes permanentes terminam de erupcionar, ok? E aí depois, com o processo de senilidade, obviamente, ele vai aumentando, ok? Mas é natural ele ir aumentando. O que mais que eu queria comentar aqui com vocês? Então, um ponto importante aqui é só da base mesmo, da base não, do soalho desse seio, né, da parede inferior dele, é que conforme aí o processo de envelhecimento, ele pode ir aumentando, e aí você, obviamente, aumenta a relação apical das raízes dos dentes, tá? E aqui nessa imagem, pessoal, ó, a gente consegue verificar o seio maxilar, tá? Septo nasal, cavidade nasal, tá? E observa o que eu tenho aqui, ó, essa entrada aqui, ó. Aqui nessa zona aqui, então, seria o ósseo do seio maxilar, ok? Desembocando aqui na região do meato médio. Do mesmo lado, ó, para o lado de cá, ó, a gente tem o seio, tá?
Observa que aqui, ó, isso aqui é a mucosa do seio, tá? A mesma mucosa que está revestindo aqui a cavidade nasal. Do lado de cá parece que ela está mais espessa. A gente consegue verificar aqui, ó, o ósseo do seio maxilar, tá? O meato em si, e essa parte aqui seria aqui o hiato semilunar, tá? Mas batendo o olho aqui nessa imagem, o que vocês têm que tentar identificar? A concha nasal inferior, média, parte da superior, o meato inferior, o meato médio, meato superior e o ósseo, tá? São as estruturas básicas. Então, dos dois aqui, a gente consegue verificar isso aqui. O seio maxilar, propriamente dito aqui, né? Então, observa que esse seio aqui é um seio bem grande, né? Esse indivíduo. Agora, a gente vem aqui para o seio etimoidal. Pessoal, falta 2 minutos para a gente terminar a nossa aula. Eu vou pedir para vocês a paciência de segurar aí mais 10 minutinhos, 15 minutinhos no máximo, para a gente poder finalizar essa aula, porque falta muito pouco, e aí a gente não quebra o raciocínio. Tá ok? Vou pedir a compreensão aí de vocês. Pode ser? Beleza, tranquilo. Tá bom, então. Bom, aí lembra aqui, ó, pessoal, agora a gente está no seio etimoidal. O seio etimoidal, ele está localizado basicamente não, ele está localizado, né, na estrutura do osso etimoidal, basicamente ali na sua concha nasal superior, tá? Ou em parte dela. O que acontece? Esse seio, ele é todo estratificado ali. Ele compreende pequenas porosidades que são divididas aí desde 3 a 18 regiões que a gente chama de células, tá? Essas células etimoidais, né, o conjunto da célula forma a estrutura que a gente chama de labirinto etimoidal. Então, por exemplo, ó, quando vocês estão vendo essa imagem aqui, ó, a imagem está presente toda hora, só na hora que eu quero ela que ela some. Aqui, ó. Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, o seio etimoidal, né? Então, o conjunto todo pode ser chamado de labirinto etimoidal. E cada peça dessa aqui, célula etimoidal. Só que elas são divididas em grupos. Então, eu posso ter um grupo aqui, ó, posterior. Vou separar aqui para vocês, ó. A gente pode ter um grupo posterior, um grupo médio e um grupo anterior. Percebe? O grupo posterior desemboca no meato superior. Fiz tudo errado aqui. O grupo posterior, ele desemboca no meato superior. O grupo médio, no meato médio. Só que em uma estrutura específica para ele, né? No ósseo das células etimoidais médias. O grupo anterior também é a mesma coisa, ele vai desembocar na estrutura do meato médio, no ósseo da célula específica para ele. Vamos para frente. O esquema que eu preparei aqui vai estar melhor. Tá, então aqui a gente consegue verificar, ó. Ah, tá certo, aqui na outra imagem não estava tendo a bula, tá estranho. Então, ó, o que acontece, ó? Ó, o grupo posterior, grupo médio e o grupo anterior. Ok. Aí o que acontece? Aquilo que eu estava falando para vocês, as células anteriores e médias, elas drenam para o meato nasal médio. As células posteriores, elas drenam para o meato superior, né, que está até mais perto. Só que o que acontece? Ó, esse grupo médio aqui, ele drena para a zona da bula etimoidal, essa elevação aqui.
Então, na bula etimoidal, a gente verifica que o ósseo das células médias, né, das células etimoidais médias. E anteriormente, né, nós vamos ter aqui no hiato semilunar, né, um ósseo das células etimoidais anteriores. Mas todos esses dois grupos, anterior e médio, está drenando aqui no ósseo médio. Então, só para ficar claro, ó, dentro do hiato semilunar, você tem o ósseo do seio maxilar, você tem o ósseo das células etimoidais anteriores e tem o infundíbulo etimoidal, que é onde vai estar passando esse ducto frontonasal aqui, ok? Fechou. Esses são os pontos aí. E quais que são aqui os nervos responsáveis por fazer a inervação ali dessa região, né, do seio etimoidal? A gente até comentou deles, já. Tá passando ali na mesma região, é basicamente o etimoidal anterior e o etimoidal posterior, né? Eu acho que eu não puxo muito sobre isso, mas esses dois nervos aqui, o etimoidal anterior e posterior, é óbvio que eles são parte do oftálmo, né? Mas aí, para agregar mais uma informação, não sei se vocês tinham percebido, mas eles têm que originar de um outro nervo, né? Então, no meio termo aí, a gente tem o nervo nasociliar. Então, ó, formação nova. Nervo oftálmico, nervo nasociliar, e depois nós temos etimoidal anterior, tá? E posterior. A gente consegue verificar aqui, ó, essas células etimoidais no corte frontal. Isso aqui em cima é seio frontal, tá? Seio frontal, células etimoidais anteriores, as médias e as posteriores, tá? Pode acontecer de ter uma concha nasal aqui, que ela é denominada de concha nasal suprema, que é uma concha nasal rudimentar. Mas eu acho que eu não vou nem comentar disso aqui com vocês. Não é comum acontecer. Tá, ó, aqui a gente consegue verificar, ó, as células etimoidais, tá? Isso aqui que vocês estão vendo já não são, né, parte do seio etimoidal, não. Aqui é do esfenoide, tá? Pode ver até que o esfenoide se relaciona aqui com algumas estruturas nervosas, depois eu vou comentar. Ó, exame de imagem, tomografia, a gente consegue localizar, né, os seios etimoidais, tranquilo, lâmina perpendicular, né, formando o septo, e aqui nós verificamos aqui o seio etimoide. Perdão, esfenoide, tá? Seios etimoidais estão aqui, esse aqui é parte do seio esfenoide que a gente já vai comentar. Mais uma vez, uma vista num corte sagital, a gente verifica os seios etimoidais. Agora a gente vai comentar aqui sobre o seio frontal, tá? Então, o que acontece? Ó, esse seio frontal, ele está localizado aqui o mais superiormente, ele varia muito de tamanho, então, assim, ele pode ser muito grande ou muito pequeno, então, assim, tem uma variação aí, né? A inervação dele vai ser por meio do nervo supraorbital, tá? O ramo do oftálmico. Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer consideração dele. A comunicação eu já falei aqui para vocês, né? Por meio do ducto frontonasal, através do infundíbulo do etimoide ou do recesso frontal. Eu comentei isso aqui. E por último, agora a gente chega aqui no esfenoide, tá? Então, o esfenoide, ele é o mais posterior, né? Ele se relaciona aqui com a cavidade nasal, mas também com a fossa craniana, né? Ou a fossa média do crânio, né? E observa que esse seio aqui, ó, ele se relaciona também, ó, com essa estrutura aqui, que é a hipófise, tá? Por ele apresentar essa estrutura aqui bem papirácea, bem fina as paredes, algumas cirurgias, a maioria da via de entrada aqui para cirurgia da hipófise é feita por essa via nasal aqui, tá? Ou oronasal também, dependendo aí. O nervo etimoidal posterior que faz a inervação dele, nem coloquei uma foto aqui que seja tão careca de saber, né? Esse seio tem uma característica de ter um septo, dividindo ele em duas partes,
Só que esse septo ele não passa exatamente na linha mediana, ou seja, não divide o seio de forma igual, ok? Então pode estar puxado mais para um lado ou mais para o outro. Ele se relaciona aqui com a estrutura nervosa que a gente vai ver que é o quiasma óptico e o nervo óptico. Basicamente isso. E na região superior dele aqui ele está alojando aqui a glândula hipófise. Importantíssimo. Já comentei com vocês, né? Então a gente consegue verificar ele aqui, tá? O seio esfenoidal, né? E o septo dele. Esse aqui até que tá... e isso aqui eu já comentei. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês era isso. Tá? Não saiam ainda que eu preciso fazer chamada, por favor. Vou só parar de gravar aqui.